Olá pessoal, sempre alerta, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Trindade e vamos falar um pouquinho a respeito de segurança em atividades. Quando a gente fala em segurança em atividades, a primeira coisa que nos vem à mente são as grandes atividades escoteiras, né? Os acampamentos, as excursões, enfim, as atividades fora de sede, né? Que são uma preocupação especial que nós temos. Mas quando nós falamos em segurança em atividades, nós estamos falando de qualquer atividade escoteira, mesmo a atividade semanal que realizamos. E mais do que segurança, nós temos que contemplar uma tríade, 3 elementos para garantir que nós tenhamos uma atividade excelente nessa perspectiva. Além da segurança, a gente tem que falar de saúde e temos que falar de limpeza. Por quê? O ambiente onde as atividades escoteiras são desenvolvidas deve ser um ambiente seguro, e a limpeza e a saúde integram, né, os componentes dessa segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente, né, nós tendemos a negligenciar a limpeza das nossas sedes, por exemplo. Né? Nós sempre estamos focados nas programações, estamos focados nas atividades, mas quando a gente tem sujeira na sede, quando não é muito limpa, a gente começa a acumular materiais. E grupo escoteiro é um local onde as pessoas gostam de destinar coisas que elas querem se desfazer. Então a gente tende a juntar muito entulho. Aquele entulho que fica guardado, parado, muitas vezes é um ambiente ideal para animais até peçonhentos. Então a gente está falando de insetos, estamos falando de roedores, estamos falando de escorpiões, aranhas, né? Cujo uma picada pode trazer assim problemas sérios, principalmente para as nossas crianças, para os lobinhos. Né? Então, quando a gente fala em segurança e atividade, a gente já começa olhando o nosso ambiente. A nossa sede está limpa, né? Ao longo das atividades, a gente tem um tempo para os jovens fazerem a sua higiene pessoal, irem ao banheiro, lavarem as mãos. A gente implementa essa cultura nas nossas atividades. A pandemia trouxe uma forte reflexão a respeito disso para toda a sociedade, né? A gente não lavava as mãos nem na frequência, nem do jeito correto para que elas ficassem plenamente limpas. Então vamos garantir essa evolução, né, essa implementação na nossa cultura e vamos manter isso nas atividades escoteiras. Né? Muitas vezes a chefia é resistente a esse tipo de coisa, fala assim, mas a gente está no meio do campo, a gente vai lavar as mãos? Pode ser que em todas as ocasiões isso não seja possível, mas na maioria delas, então não vamos negligenciar isso. E finalmente, com relação à segurança das atividades, ela é um exercício de planejamento, um exercício preditivo, no sentido de que você vai montar uma atividade, você vai ver o que dessa atividade pode dar errado. Né? Então vamos fazer aqui uma competição de carrinhos de rolemã. Tá, mas o que pode acontecer ao longo dessa atividade? Pode quebrar a roda de um carrinho, o jovem pode colocar a mão no lugar errado e se ferir, aquele carrinho pode virar. E aí a gente tem que tomar todas as salvaguardas necessárias para que aquela atividade tenha uma mínima chance de ocorrer problemas. Né? Em geral, a gente tem que ter sempre os equipamentos adequados, inclusive os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né, para uma determinada atividade. Então a gente tem esses equipamentos de proteção, né, a gente deve equipar a sede, né, pensando nos diversos eventos que podem acontecer. Né? Então pode haver um incêndio, pode haver uma quebra do material, da ferramenta que está sendo utilizada. Né? Eu já vi uma vez, eu presenciei, né, um chefe, não era um jovem, porque era um curso, aonde aquela parte cortante do martelo saiu do cabo voando. Né? Então a manutenção dos equipamentos de sapa, ter extintor de incêndio, ter um kit de primeiros socorros completo,
né, com colar cervical, com aquela maca para transportar o ferido na sede. São todas coisas que a gente nunca pensa, né, quase nunca pensa, deixa para a última hora, né, negligencia, e aí a gente só vai perceber que aquilo era importante quando chega um momento que é assim um inesperado, que é até uma tragédia, né? Então não quero ser alarmista, né? Eu sei que esse tipo de evento é muito raro de acontecer, felizmente, porque nós somos responsáveis e nós evitamos qualquer situação de insegurança que possa acontecer, mas a gente deve ter sempre essa questão da segurança como prioridade, né? E na dúvida, será que vai dar problema? Eu acho que pode dar problema. Na dúvida, não faça essa atividade, tá bom? A última coisa que a gente deve levar em conta é o famoso plano B. O que acontece se aquilo que eu planejei falhou? Então estou planejando uma atividade fantástica, né, porque vai fazer sol. Chega num dia antes da atividade, cai um pé d'água e quase inunda, né, a sede, mas aparecem lá os jovens, o que você faz? Você está lá numa excursão, né, para uma chácara, para fazer um acampamento, e aí o sujeito que você contratou o transporte, na hora da volta, fala que quebrou o ônibus e não tem como buscar. O que você faz? Né? Você está planejando lá uma atividade que precisa usar energia e acaba a força, né? Então precisamos ter sempre um plano B. E finalmente, a gente sempre se preocupa com a segurança física, né? Mas a gente tem que pensar no ser humano integral, então no jovem integral, no adulto integral. Vamos pensar sempre na saúde dos nossos voluntários adultos e dos nossos jovens beneficiários, e não só na perspectiva física, mas na perspectiva intelectual, né? Se eu vou passar um filme para os jovens, o filme é muito bacana, mas a classificação etária daquele filme é para aquele jovem? Precisamos pensar na perspectiva socioafetiva, né? Evitar o assédio moral, evitar qualquer conotação que deixe a outra pessoa inquieta, incomodada, então, seja por assédio moral, assédio sexual, né? Então, sempre cuidarmos da nossa postura enquanto educadores. Mas eu acho que fica muito mal para outra pessoa se ela não quer aquilo, né? Se ela não está esperando aquilo e de repente ela começa a ser assediada pela outra pessoa, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente pensa também nessa perspectiva emocional, social, afetiva, né? Então, a gente quer, no final das contas, proporcionar um ambiente e atividades que os adultos voluntários, os jovens, as famílias se sintam tranquilas, sabendo que naquele ambiente todos estarão plenamente seguros. Tenho certeza que vocês vão tomar as ações necessárias para garantir isso agora e no futuro das suas atividades. Agradeço pelo seu tempo e atenção. Espero que vocês aproveitem as reflexões propostas por essa unidade. Obrigado e sempre alerta.